Deputado Sérgio Vidigal, que está sendo aí, não é, a figura decisiva nesse processo eleitoral. Não é? É você que faz praticamente 2 deputados federais, você e o outro, né? 2 deputados federais, você e o outro, não sei para onde você vai, você andou namorando o PT, não sei se continua. Ao mesmo tempo, você, a pretensão do Paulo, se for candidato ao governo, nem sei, hora é, outra hora não é, você seria o vice dele. E depois você continua muito forte na Serra, que é o principal colégio eleitoral. Apesar de existir lá um adversário seu, que aliás foi uma imprudente invenção sua, que é o atual prefeito Aldifas. Então, você está na eleição de deputado federal, decidindo, e você também pode decidir o governo. Como é que é isso? Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, Rogério? Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui, sendo entrevistado por você. Eu quero começar por parte. Qual é o principal projeto nosso do PDT hoje? É a eleição do presidente Ciro Gomes. Então, assim, nós não vamos deixar de tirar o nosso foco na eleição presidencial, até porque desde 89, quando o Brizola foi candidato a presidente e não foi para o segundo turno por um percentual muito pequenininho, né, porque disputou naquele momento ele, o Collor e o Lula, né, então eu acho que depois de 89 é a primeira oportunidade que o PDT tem de ter um candidato competitivo, e aí é uma prioridade nossa, até porque falando de política, a gente sabe muito bem que, por mais que a gente se movimente, seja na eleição de estadual, de federal, mas é preciso que o país tenha uma direção, né, tenha um governo central que direcione as políticas públicas desse país. Então, a candidatura do Ciro é fundamental para nós. Voltando ao campo local, o PDT, lógico, gostaria muito de ter uma candidatura majoritária, porque uma candidatura majoritária no Espírito Santo nos permite ter um palanque para o nosso candidato a presidente. Mas eu creio que o cenário hoje no Espírito Santo está muito embolado, tem fortes pré-candidatos, tem a pré-candidatura do governador Paulo Artur, tem a pré-candidatura do ex-governador Renato Casagrande e também tem a pré-candidatura da senadora Rose de Freitas. Então tem hoje um processo, uma disputa no Estado já previamente estabelecida. O que o PDT trabalha como segunda opção? A segunda opção do PDT é a bancada federal. E aí o partido vai trabalhar para poder fazer deputados federais. Evidentemente vai ser muito difícil nesse cenário que nós estamos vivenciando, um único partido fazer 2 deputados federais. Não vai ser uma tarefa muito fácil, né? Até porque, por mais que houve essa reforma eleitoral, mas ela ainda permitiu a coligação. E a coligação vai permitir uma pulverização de deputados federais. É bem provável que nós tenhamos aqui no Espírito Santo 10 deputados federais de 10 partidos diferentes, ou 10 deputados federais de 9 partidos diferentes, né? Menos do que isso, eu acho que é impossível. Então, a segunda opção nossa no estado do PDT é a chapa de deputado federal. Então, assim, em relação à composição de chapa majoritária, não é prioridade para o PDT neste momento. A prioridade nossa é fortalecer as chapas proporcionais, federal e, posteriormente, a chapa de deputados estaduais. Lógico que nós vamos usar o que nós temos hoje, nós temos uma boa chapa de deputado federal, e nós vamos utilizar isso para também fazer uma boa composição na proporcional para estadual, para que o partido também tente aí eleger de 3 a 4 deputados estaduais numa possível composição. Esse é o nosso cenário, nunca perdendo de vista de que a nossa prioridade número 1 é a eleição presidencial. Nós temos você como também decisório no processo do governador do estado, você não tem dúvida disso. Você já não é mais criança em política, você não tem dúvida disso. Tanto o Paulo quer, embora ande dizendo que o candidato ideal hoje
é o Ricardo Ferraz, que, aliás, é seu amigo, eu sei das relações pessoais e políticas que você sempre teve com ele, como também o Renato está lá dizendo que aceita o Ciro e não sei o quê. Como é que você vai mexer nisso aí? Primeiro eu quero lembrar o seguinte, você sabe que eu sempre respeitei a figura partidária. Eu tive reunido recentemente com o presidente do PDT nacional e ele me disse que até este momento não tem nenhum cenário construído oficialmente em relação do apoio do PSB à candidatura do Ciro. Eu até acho que o PSB vai tentar fazer isso regionalmente, porque eu acho que o PSB tem problemas em São Paulo, porque o candidato do PSB a governador tem uma boa relação com o presidente Alckmin. Em Pernambuco, o PSB, que é candidato à reeleição, trabalha a retirada da candidata do PT, que hoje é uma forte candidata, né? Inclusive até um negócio interessante, ela é candidata do PT e é neta do Miguel Arraes. Né? Então, assim, trabalha isso, então tem alguns problemas regionais que eles devem estar administrando. São dois nomes que eu tenho o maior respeito, tanto o Paulo quanto o Renato. Né? Eu acho que são dois nomes que para o Espírito Santo são boas ofertas de opções para a população capixaba, no meu entendimento. Né? Eu, particularmente, eu não tenho conversado oficialmente o processo eleitoral majoritário do Espírito Santo com nenhum dos dois candidatos. Até o momento não tenho conversado, como também essa questão de composição de chapa majoritária, eu disse a você anteriormente, não é o projeto prioritário do PDT neste momento. Neste momento, o projeto prioritário é eleger a bancada federal e bancada estadual. O que nós vamos fazer e vamos garantir é que nós teremos um palanque para o Ciro. Né? Nós teremos um palanque para o Ciro. Eu jamais estarei nessa eleição sem ter a garantia de um palanque para o Ciro. Nós teremos um palanque para o Ciro. Em relação a tanto ao Renato quanto ao Paulo, eu não discuti esse assunto ainda. Eu acho que no momento adequado, no momento ideal, nós vamos conversar sobre esse assunto. Se você me perguntar hoje, Sérgio, a minha relação, lógico, hoje mais próxima é do Paulo. Por quê? Eu o apoiei na última eleição de governador. Né? Então, tem uma relação mais próxima. O Renato, talvez, por ter disputado na Serra com o próprio PSB, né, a prefeitura da cidade, nessa eleição o PSB compôs a chapa também com o atual prefeito, que o prefeito não é PSB, mas é rede, mas a vice-prefeita é PSB. Então, na última eleição também tivemos em palanques diferentes, mas isso não quer dizer que eu tenha nenhum tipo de veto. Né? Mas hoje eu estou mais próximo do Paulo, sei das dificuldades da gestão, porque nós estamos vivendo um cenário econômico totalmente diferente. A prova disso é só a gente observar como é que está o Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente vai ver que o cenário da economia, que a gestão pública, né, tanto estaduais hoje, tem passado muitas dificuldades. Graças a Deus que a nossa, pelo menos, nós não estamos com esses problemas que estão tendo lá, de atraso de pagamento, como outros problemas, mas lógico que a capacidade de investimento reduziu-se. Né? Até porque a economia nossa, com o fim do Fundap, com a retração econômica, isso também acabou impactando muito nos investimentos no Estado. Mas, no momento certo, o PDT estará construindo isso de forma que a gente garanta o palanque para o Ciro Gomes. Eu não estarei em nenhum palanque com candidato majoritário, aonde o principal candidato dele seja um adversário nosso. Então eu posso entender que essa situação será até capaz de afastá-lo do Paulo, se o Paulo também escolher um palanque adverso às suas pretensões com relação ao Ciro Gomes. Se o palanque oficial de qualquer um dos candidatos for um candidato de oposição à nossa candidatura, eu vejo muita dificuldade do PDT participar. Muito embora você deixou bem claro que a preferência é pelo Paulo. Você deixou bem. A minha relação pessoal hoje é com o Paulo. Né? Nos últimos anos, nas últimas eleições, o Renato sempre se pôs em palanques diferentes da que eu estava. Né? Então isso é uma realidade. Mas como eu disse anteriormente, eu não tenho nenhum veto à pessoa do Renato.
Veja, agora vamos dar uma paradinha, deputado federal, já que você sinalizou que é importante vocês ocupar a Câmara dos Deputados. A princípio, você falava numa aliança com o PT. Tinha o Helder Salomão e tem também o Cosi, que, aliás, você tem muito interesse de puxá-lo com essa força que você tem nessa disputa para deputado federal. Seu sorriso aí é comprometedor. Você gostaria de puxá-lo? Como é que você vai puxar? Não, não é puxá-lo. Eu falei que eu tenho uma simpatia, um respeito pela figura do Coser. Né? Eu acho que tudo na vida é o relacionamento. Acho um Coser um bom sujeito, uma pessoa que construiu a relação partidária com muito respeito, né? Sempre respeitou, mesmo a gente estando em palanques diferentes, em projetos diferentes, sempre nós nos respeitamos. Então eu tenho uma relação boa pessoal com ele, como tenho uma relação boa lá hoje com o Helder Salomão, que não vou negar também que é um bom parlamentar, né? É um parlamentar também que tem tido um bom desempenho, né? Mas eu creio que o grande problema hoje que nós vivenciamos é eleger um novo presidente, mas também eleger um legislativo que não use o balcão de negócio para o seu voto, que não troque o seu voto por interesse pessoal. E aí eu acho que uma aliança nesse campo é uma aliança positiva. Lógico que nós precisamos tentar ampliar as alianças. Eu acho que hoje somente PDT e PT, ou PDT e outro partido sozinho, talvez tenha dificuldade de fazer um número maior de parlamentares. Então precisamos tentar ampliar a nossa aliança, mas eu não tenho nenhum veto a nenhum tipo de aliança, muito pelo contrário. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela figura do Coser, porque essa questão partidária, todos os partidos têm gente boa e tem gente ruim. Né? Não vamos aqui, porque o PT não, mas tem pessoas boas. Né? Nós temos hoje bancada federal do PT lá em Brasília, que tem bons parlamentares, né? Que tem pessoas que têm uma história que merece o nosso respeito. Como eu acho que muitos do PT do Espírito Santo também merecem o nosso respeito, então não tem nenhum tipo de veto a qualquer tipo de aliança proporcional. Veja, vamos para dentro do seu campo eleitoral, Serra. Como está a sua posição dentro da Serra? Porque hoje o seu grande adversário é o Aldifas. E o Aldifas fica sassaricando, como dizia meu pai. Uma hora ele está lá no Paulo, depois ele volta para o campo dele, depois ele enfia aqui, tira ali. Como é que é isso? Como é que você vai lidar com o adversário dessa natureza? Olha bem, eu não enxergo o Aldifas o meu adversário. Eu enxergo o Aldifas em campos diferentes. Né? Eu acho que o Aldifas está em um campo, eu estou em outro. Né? Eu acho que nós temos bandeiras que se conflitam, apesar que um dia já tivemos unidos no mesmo palanque. Não quero aqui julgar o comportamento de ninguém, eu só diria a você que eu tenho dificuldade de ter um comportamento desse. Talvez seja por isso das dificuldades que eu tenho na política, né? Porque a política, eu tenho dito que política, como a gente às vezes torce por um time e não abre mão e não aceita botar a camisa do outro, eu acho que a política não podia ser diferente, né? A partir do momento que você faz uma opção, você faz uma opção ideológica pelas bandeiras, por acreditar, por convicção, ela não pode ser por interesse. Então, assim, eu particularmente digo assim, mas o prefeito talvez se articula aqui porque ele precisa do governo, talvez eu acho que tem que responder isso a ele, né? Não pode ser eu responder por ele. Mas, assim, eu acho, sob o ponto de vista de lado, de convicção de bandeira, eu acho que as pessoas não podem mudar de bandeira, mudar de lado, como a gente muda de camisa, né? Eu acho que é uma coisa que a política tem que dar um basta nisso, né? Aí você está fazendo alusão a ele quando você fala isso. Não, a todos que fazem isso, né? Porque não são poucos. Você é PDT, ele já porque foi PDT. Não, e não é só ser o partido PDT, é você de repente buscar um lado. Se eu numa campanha de governo, eu acho que o melhor é João, eu não posso amanhã ficar abraçado com Joaquim. Concorda? Sim. Né? Então, assim, eu tô colocando as posições. Quando eu me posiciono
por opção por um lado A, eu tenho, mesmo que esse lado A perca a eleição ou não seja vitorioso, eu não posso mudar meu posicionamento. Né? Então, assim, eu tenho uma posição diferente em relação a isso, mas respeito a outros que não tenham, até porque isso não é minoria no Brasil, né? Isso não é minoria, né? Isso é uma grande parte da classe política, e às vezes por isso que o eleitor fica desacreditado, acha que nós somos tudo farinha do mesmo saco, né? E o eleitor, no fundo, ele acaba tendo razão, porque é isso que ele enxerga do lado de cá. Hoje eu estou te criticando e amanhã eu estou abraçado com você. Quem que vai entender uma situação dessa? Né? Mas é comum na política, infelizmente. Olha, quem me vê nessas entrevistas deve saber que estou diante de quem vai decidir a eleição no Espírito Santo, que é você. Eu não tenho um curso de política que me diga coisa contrária. Você vai decidir a eleição de deputado federal, porque tem outros aí que estão entrando. Você tem um folheto que vai se eleger, você tem outros que estão se elegendo. E você deixa bem, todo mundo deixa bem claro, está todo mundo atrás de você. Entende? Eu quero que quem esteja nos vendo aqui olhe para você, porque é o homem que vai decidir a eleição do Espírito Santo. E muito obrigado, não deixe você nem falar mais. Não quero te agradecer, mas quem vai decidir a eleição do Espírito Santo é a população capixaba, cara. Nós vamos aqui respeitar a decisão dela. Tá bom. Obrigado aí por ter vindo.